Bom dia, muito bom estarmos aqui para falarmos mais uma vez da estrutura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar de Mateus 6,33, tão estabelecido na nossa vida, tão mencionado, tão falado. Mas nós vamos falar desse versículo que diz: mas buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus ensina que a prioridade na vida de um discípulo deve ser buscar o reino de Deus. Nós temos ali no Velho Testamento um exemplo, que é o rei Davi. O rei Davi, em todas as fases da sua vida, ele colocou o reino de Deus em primeiro lugar e, apesar de suas falhas, foi chamado em Atos 13:22, homem segundo o coração de Deus. Davi, ele tinha intimidade com Deus desde a sua juventude. Em Salmos 23, ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou, como diz o original lá, de nada terei falta. Ainda jovem, Davi, quando cuidava das ovelhas de seu pai, ele tinha tempo para orar, para louvar, para adorar e para ter comunhão com Deus. Ele aprendeu a depender do Senhor em meio à solidão dos campos, junto às ovelhas de seu pai. E o resultado disso foi que a confiança em Deus adquirida no altar secreto permitiu com que Davi superasse todas as guerras e se preparasse para grandes batalhas que ele ainda não sabia da existência, mas que viriam no seu futuro. Davi, ele, como eu disse, tinha dependência de Deus nas batalhas. Em 1 Samuel 17:46, Davi, porém, disse ao filisteu, que é Golias, né? Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Yahvé Shabaoth. Contra Golias, Davi não confiou em nenhuma arma humana. Ele confiou no poder de Deus, tanto que luta com uma arma inusitada, que é uma funda e uma pedra. Buscar em primeiro lugar o reino é entregar as nossas lutas, as nossas batalhas ao Senhor. Isso resulta na glorificação de Deus e na vitória absoluta, como aconteceu com Davi ali, que glorificou a Deus diante de todo Israel e do exército filisteu, o exército inimigo. Buscar em primeiro o reino de Deus significa também respeito às autoridades constituídas por Deus. 1 Samuel 24:6, nós estamos falando de um homem que estabelecia como princípios de vida buscar em primeiro lugar o reino. O Senhor me guarde e de que eu estenda a minha mão contra o meu Senhor, contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24:6, Davi ali tinha condições de matar Saul, que o perseguia, mas ele entendeu que Saul tinha uma unção que vinha do céu, carregava uma capa estabelecida por Deus. Portanto, Davi, mesmo com condição de matá-lo, Davi não o fez porque reconheceu em Saul uma autoridade que veio do céu. Ainda que ele fosse perseguido injustamente por Saul, Davi não o matou quando teve oportunidade. Ele entendeu que respeitar a ordem divina era mais importante do que resolver os problemas com as próprias mãos. O resultado disso foi que Deus, no tempo certo, o exaltou e o colocou no trono. Davi, ele, como era muito natural dele, o salmista, né? Ele tinha um coração de adorador. O Salmo 119, no versículo 164, diz: 7 vezes no dia te louvo pelas tuas justas ordenanças. Davi buscava Deus
não apenas quando ia para as batalhas, quando descia a guerra ou nos momentos de dificuldade, mas Davi buscava Deus num ambiente de constante adoração, porque a adoração era a sua forma de colocar Deus no centro da sua vida e buscar em primeiro o seu reino. A consequência disso, o resultado disso é que Davi, ele inspirou e inspira até hoje gerações a lerem os seus salmos e a edificarem a igreja. A igreja hoje, ela é muito edificada pelos salmos de Davi, porque a igreja entende que, como diz o Salmo 150, toda criatura que tem fôlego, louve ao Senhor. Davi buscava Deus também no ambiente de arrependimento e de humildade. Salmos 51:4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal à sua vista. Davi falhou em momentos graves da sua vida, como no caso de Batseba, mas ele não permaneceu no erro, ele se arrependeu, ele se humilhou diante de Deus, ele buscava constantemente a justiça de Deus através de um arrependimento sincero. O resultado é que Deus o restaurava e o mantinha na sua presença. Então, Davi, ele viveu esse preceito de Mateus 6,33 muito antes dessa verdade ser declarada nesse versículo bíblico. Ele colocava o reino de Deus em primeiro lugar desde a sua juventude. Ele adquiria vitórias nas suas batalhas, nas suas guerras. Ele honrava e respeitava as autoridades constituídas. Davi se tornou e é ainda hoje uma referência de um verdadeiro adorador, e ele se restaurava quando errava, porque ele entendia que de fato deveria buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então nós glorificamos a Deus e louvamos a Deus pela vida de Davi, segundo os preceitos de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Senhor, em nome de Jesus, nos apresentamos diante de Ti e te pedimos perdão pelos pecados, pelas iniquidades, por todo ato, todo comportamento, todo pensamento, tudo aquilo que desagradou o Senhor. Perdoa-nos. A Sua presença para nós é tudo e nesse dia de hoje nós dependemos do Senhor. Então ajuda-nos, Deus, a sermos homens segundo o Teu coração. Que nossos filhos sejam homens e mulheres segundo o Teu coração. Nós abençoamos a nossa geração e declaramos hoje um dia de bênção sem medida, e que o Senhor seja conosco em todo o tempo, porque nós queremos no dia de hoje também te buscar em primeiro lugar em tudo e adorar e louvar o Teu santo e glorioso nome, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser.